Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 67. Este é o Salmo que nós vamos expor nesta manhã. A palavra de Deus ensina assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Senhor Deus amado, a Tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai. Tão rico este salmo, Senhor, tão central, tão importante na compreensão da palavra do Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, que esta mesma palavra possa ser iluminada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações, ó Pai. E que nessa manhã, Senhor, não uma manhã comum, mas uma manhã de culto, do dia do Senhor, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. E nós sejamos aqui, Senhor, em qualquer lugar de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, onde essa palavra chega agora ou depois para as pessoas que a ouvirão, que o Senhor derrame da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, porque apenas na Tua palavra há esperança, Pai, e que esta palavra faça sentido às nossas mentes, ao nosso coração, ó Pai, faça sentido à nossa vida e nos leve a tomar decisões práticas, ó Pai, para obedecermos esta Tua palavra que é santa, Pai. Deus amado, abençoa, tem misericórdia, Senhor, fala através desse vaso frágil que sou eu, Senhor, pecador, que preciso tanto da Sua graça, Senhor. Tem misericórdia de nós todos que ouvimos a Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O comentarista William Kaiser, ao olhar para este salmo, no seu livro A Missão de Deus no Antigo Testamento, diz que este salmo é a oração do Pai Nosso no Antigo Testamento. O Salmo de número 67, então, está para o Antigo Testamento, como Mateus, no capítulo 6, está para o Novo Testamento. Os judeus, quando usavam o Salmo 67 na sua liturgia, compreenderam o Salmo 67 da seguinte forma: para a tradição judaica, este salmo foi revelado a Moisés. Quando Moisés tem a visão do tabernáculo, este salmo representa então a figura do menorá, daquele candelabro, aquele castiçal de 7 hastes. Ele é todo construído na visão judaica a partir da visão deste menorá. O salmo contém 49 palavras. 42 palavras representam, nesta visão judaica, as decorações do menorá, e as 7 últimas palavras, as 7 hastes que representam os sinais da bênção de Deus sobre o povo de Israel. Nesse sentido, o Salmo de número 67 era de extrema importância para a liturgia judaica. Eles liam o Salmo 77 em algumas ocasiões muito especiais. Uma delas, o Salmo era lido na festa das semanas, ou na festa do Pentecostes, que era exatamente 7 semanas após a Páscoa, quando todos os israelitas vinham, todos os hebreus, todos aqueles que eram os hebreus que alcançaram a terra prometida de Canaã, se estabeleceram na terra, agora eles plantam, eles têm as suas colheitas, e nesta festa das semanas, na festa do Pentecostes, eles traziam as suas colheitas para Jerusalém.
em cestos decorados, com o melhor da sua colheita, com as primícias da sua colheita, com o que eles podiam ofertar de melhor ao Senhor, e vinham até o templo ao som das flautas, ao som dos salmos, ao som dos cânticos, para entregar aos sacerdotes as suas ofertas, agradecendo a Deus por aquela grande colheita que o Senhor havia proporcionado. Foi também no Pentecostes que Deus falou a Moisés no Sinai, dando a palavra de Deus ou a lei ao povo do Senhor. Foi no Pentecostes que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e assim a igreja passou a ser habitada pelo poder do Espírito Santo. O salmo era então usado para toda esta liturgia. Ele era usado também na vida pessoal do povo de Israel. Eles costumavam recitar o salmo 7 vezes antes de qualquer viagem. Então, por 7 vezes na casa, as pessoas liam o salmo de número 67 e então buscavam a bênção de Deus para aquela viagem que iriam fazer. Quando o menorá, ou o candelabro, ou o castiçal era aceso no templo ou na casa dos judeus, ele era aceso ao som do Salmo 67. Ele estava escrito numa placa ao lado da Arca da Aliança. Era o salmo que ajudava as famílias a orar. No final de cada sábado, do dia do Senhor, ao entregar de volta o sábado ao Senhor, toda a família recitaria junto o Salmo 67. Ele remete diretamente à promessa de Deus a Abraão. Me parece que a promessa de Deus feita a Abraão é o pano de fundo em Gênesis 12 para a confecção do Salmo. Olha o que Deus diz a Abraão em Gênesis no capítulo 12, nos versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, Abraão, eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz a Abraão: sai da tua terra. E aparentemente Deus não mostra diretamente para Abraão onde ele deve ir, mas ele deve ir para a terra que Deus lhe mostrará. E a promessa é: de ti, Abraão, a partir de você, Abraão, eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei, seja você, Abraão, e a sua família, e esta nação que eu criarei, uma bênção para as outras nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus cria um povo para que este povo seja o canal da bênção de Deus para toda a terra. Deus não cria um povo para fazer deste povo um local para Deus empoçar a sua bênção, transformar a bênção de Deus como um lago grande, gigantesco, profundo, derramado sobre este povo. Não é esta a ideia. A ideia é que Deus cria um povo para que este povo seja um canal de bênção e da presença de Deus para toda a terra. E por onde esse povo de Deus passar, por ali também passará a bênção de Deus. E onde esse povo de Deus chegará ali também a bênção de Deus. E onde esse povo se estabelecerá ali também a bênção de Deus para todas as nações. O único verbo no passado, neste salmo, e ainda tem uma discussão no hebraico, é o versículo 6, quando diz: a terra deu o seu fruto. Todo o restante aponta para o presente e para o futuro. A terra deu o seu fruto. E todo o restante aponta para o seu futuro. Ele está apontando para uma colheita que foi feita. É a festa das colheitas, é o Pentecostes, é a gratidão por aquilo que Deus fez, mas a expectativa por aquilo que Deus fará. Consegue entender o movimento?
é a gratidão por aquilo tudo que Deus fez, e é a esperança, a expectativa por tudo que Deus fará, que me faz viver o presente cheio da fé, da força, do poder, da alegria e da promessa de Deus na minha vida. A colheita neste Salmo 67 não é material. É a bênção da presença de Deus entre o seu povo, e é a bênção do governo de Deus sobre todas as nações. O Salmo aponta para fora de Israel, para as nações, para a terra que conhecerá o nosso Deus e que será abençoada pelo nosso Deus. Agora entenda, querido, Israel no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus. E se Deus criou Israel com este propósito, de que Israel fosse luz para as nações, Deus então chama a igreja com o mesmo propósito, pois no Novo Testamento a igreja é o Israel de Deus. E se Deus criou Israel para que Israel fosse canal de bênção para as nações, a igreja tem o mesmo propósito de ser diante de Deus e para a glória de Deus, um canal de bênção para as nações. E à medida que a igreja é abençoada, ela abençoa as nações. Nós somos abençoados para abençoar, criados para sermos um canal de bênção. Agora entenda, eu vou fazer 3 movimentos aqui, para que nós possamos estudar esse salmo juntos. O primeiro movimento eu coloquei um título aqui que é: Deus é o verdadeiro abençoador. Deus é abençoador. Veja o que diz o versículo 1: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Veja, no versículo 1, se o Salmo 67 está inspirado na promessa a Abraão, o seu primeiro versículo é o eco da bênção araônica. E na bênção araônica de Números, no capítulo 6, os versículos 24 e 25, a palavra do Senhor ensina assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É a bênção araônica. Aqui o texto diz: seja Deus gracioso. Faça Deus resplandecer o rosto sobre nós. Deus nos abençoe. Perceba que aqui todas as bênçãos do Senhor estão no plural. Enquanto a bênção araônica é no singular, a bênção do Salmo 67 é sobre o povo. Deus seja gracioso para conosco. Deus faça resplandecer seu rosto sobre nós, povo. Deus nos abençoe. A esperança aqui é no plural, irmão. A esperança não é no singular. A esperança de Deus é para todo o povo. A bênção de Deus é para todo o povo. O rosto de Deus resplandece sobre todo o povo. Deus responde todo o povo. Deus usa todo o povo. Toda a igreja do Senhor é abençoada pelo Senhor para ser bênção para as nações. Nós vivemos um tempo de profundo egoísmo. As pessoas, elas vivem um tempo de profundo egoísmo. A privatização ou a privacidade é um bem muito querido pelas pessoas hoje. As pessoas pisam umas nas outras para que galguem posições maiores no trabalho. Na época de crise como nós vivemos, os instintos mais viscerais e mais maldosos são vistos na vida das pessoas. Eu vi uma cena num vídeo que me mandaram de uma senhora comprando álcool no supermercado, e a senhora teve a capacidade de pegar todos os vidros de álcool que estavam na prateleira do mercado e colocou no seu carrinho. E de repente se formou um círculo em torno daquela mulher, perguntando por que ela está comprando todos aqueles vidros de álcool. A resposta àquele vídeo está aqui. É porque ela foi egoísta.
é porque ela pensou só nela. Ou ela pensou só nela, em estocar todos aqueles álcools em sua casa, ou ela pensou em lucrar com aquilo e ganhar com a escassez, e porque não existiria mais esse produto, ela ganharia dinheiro com aquilo. Nos dois extremos está o sentimento mais visceral e mais pernicioso do coração humano, que é o egoísmo. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido: no reino de Deus não há espaço para o egoísmo. Deus não tem filhos favoritos. Essa coisa do apóstolo da igreja neopentecostal, dizer que ele foi escolhido por Deus para uma visão especial, não está na Bíblia. A glória é de Deus, o poder é de Deus e o povo é de Deus. É por isso que quando eu leio um salmo desse no plural, e a palavra do Senhor está dizendo: você foi abençoado para abençoar, você teve a bênção de Deus como povo para ser bênção para as nações, ao invés do egoísmo. O que evoca a bênção de Deus sobre o povo é a generosidade, é o compartilhar. É o compartilhar da vida, do amor, do afeto, do cuidado, do carinho, do pão, do recurso, das finanças. É o compartilhar da história, da graça, da bênção do Senhor, porque o Senhor nos abençoou. O Senhor resplandeceu sobre nós o seu rosto, e Ele foi gracioso para conosco. Por isso que o crente, ele tem o olhar em dois lugares. Ele olha para a promessa e ele olha para o seu contexto, para os seus irmãos e para a terra. E ele é uma bênção para os seus irmãos e uma bênção para as nações. Olha o que diz o versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A bênção foi derramada sobre Israel, o povo de Deus. O primeiro lugar que é derramado a bênção de Deus é sobre Israel. O primeiro lugar que Deus derrama a sua bênção é sobre a igreja. E a bênção que Deus derrama sobre a igreja, e derramou sobre Israel, e derrama na promessa da sua palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Para que se conheça na terra. O conhecimento de Deus é a grande bênção. Bênção não é o que Deus faz, querido, apenas. Claro que o que Deus faz é maravilhoso, é grandioso. Os atos poderosos de Deus revelam o quê? O conhecimento de Deus. O cerne da vida do crente é conhecer a Deus. Não há outro propósito na vida cristã. E o conhecimento de Deus na vida do crente transborda a salvação de Deus sobre as nações. O conhecimento de Deus traz vida ao coração do povo de Deus. É o conhecimento de Deus que revela o caminho de Deus. O caminho de Deus são os princípios do reino de Deus que levam o povo de Deus a viver como povo de Deus na terra e ser um sinal claro de Deus para todos os demais povos da terra. O conhecimento de Deus é revelado na palavra de Deus, e a palavra de Deus é que traz esperança para o coração do homem. É a palavra de Deus que revela ao coração do homem quem Deus é. E João Calvino vai dizer que quando a Bíblia distingue o verdadeiro Deus de todas as demais ficções, ela aponta para dois princípios claros sobre quem Deus é. Calvino vai dizer: Deus governa todas as coisas com a sua mão, e nada está escondido de Deus. Há duas realidades sobre o conhecimento de Deus que precisam ficar claras no coração do povo de Deus. Deus governa todas as coisas com a sua mão. A mão poderosa de Deus, a sua soberania governa todas as coisas, e nada está escondido aos olhos de Deus. Os olhos de Deus alcançam toda a terra, e não há nada absurdo, não há nada desconhecido, não há nada que pegue Deus de surpresa, não há nada que surpreenda a Deus, porque Deus é soberano, onisciente, onipotente.
Ele é vivo e verdadeiro, infinitamente perfeito, invisível, imutável, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, santíssimo, livre, absoluto, amoroso, justo, bondoso, benigno, misericordioso. Esse é o nosso Deus. E o conhecimento de Deus enche o coração do povo de Deus, da bênção do Senhor, e faz do povo de Deus um povo firmado na rocha, capaz de enfrentar as situações. Faz do povo de Deus um povo missionário na terra. Faz do povo de Deus um povo que vive o reino de Deus na terra. J.I. Packer, ele vai dizer o seguinte no seu livro, O Conhecimento de Deus. Eu anotei aqui, vou ler para você. O livro do Packer sobre o conhecimento de Deus é um dos grandes clássicos sobre este tema em toda a literatura, em toda a história. E ele vai dizer o seguinte, no seu capítulo sobre o conhecimento de Deus. Você talvez se pergunte, e essa é a grande dúvida das pessoas, como eu posso saber se eu conheço Deus ou não? Como posso saber? Bem, diz Packer, o teste é este. O Deus da Bíblia falou através do seu Filho. A luz do conhecimento de sua glória nos é dada na face de Jesus Cristo. Será que olho habitualmente para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo como revelação da verdade final sobre a natureza de Deus? Vejo todos os propósitos de Deus centralizados nele, em Cristo Jesus? Se fui capacitado para ver isso na mente e no coração, ir até o Calvário e apropriar-me da solução nele encontrada, então posso saber que realmente adoro o Deus verdadeiro, que Ele é o meu Deus, e que já desfruto da vida eterna. Eu já desfruto da vida eterna, de acordo com a definição do próprio Senhor. Esta é a vida eterna, diz a palavra de Deus, que te conheçam, e como definição do próprio Senhor Jesus, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João no capítulo 17, o verso 3. Você adora o verdadeiro Deus, querido? Se você foi até o Calvário e se apropriou da bênção, da morte e da ressurreição de Jesus, e você crê que Jesus é o único e verdadeiro Salvador, que Ele reconciliou você com Deus, e que você é nova criatura para a glória de Deus, então você é nascido de novo. E se você é nascido de novo, você tem na sua vida e na sua história a bênção do conhecimento de Deus. E este conhecimento de Deus faz de você não um ser humano egoísta, mas um ser humano abençoador, missionário, que compartilha a bênção de Deus com as nações, e que faz isso a partir dos contextos mais íntimos da sua vida, mais internos da sua vida, até que alcance os confins da terra, porque o conhecimento de Deus e a bênção do Senhor alcançou o seu coração. O segundo movimento deste salmo aponta para uma segunda verdade. Se Deus é abençoador, em primeiro lugar, em segundo lugar, o movimento do salmista revela que Deus é o pastor. É Deus o pastor. Ele evoca a imagem do pastor neste que é o estribilho, o refrão deste salmo. Olha o que diz a palavra do Senhor, dos versículos 3 a 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esse é o refrão do salmo, é o estribilho, é o momento mais forte da canção. É como se fosse o centro da canção. Este salmo que é uma grande oração. Todos os povos te louvem. Olha para onde o salmo aponta. Ele aponta para todas as nações. Israel reconhece que a sua esperança está na bênção de Deus, que a sua segurança está na presença de Deus, que a sua alegria é andar no caminho de Deus,
que a sua missão na terra é proclamar o conhecimento de Deus. E por causa da bênção de Deus em Israel, todas as nações saberão que apenas o Senhor é Deus. É por causa da bênção do Senhor em Israel e no Novo Testamento na igreja que todas as nações saberão que apenas o Senhor é Deus. Deixa eu mostrar para você alguns reflexos disso na palavra de Deus e como os autores bíblicos foram interpretando esta realidade revelada ou expressa nesta canção do Salmo 67. Romanos 14:1 diz, por exemplo, como está escrito, o apóstolo Paulo: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. O apóstolo Paulo empresta essa expressão de Isaías, do profeta Isaías, que está dentro da mesma cosmovisão do Salmo 67. Deus é Deus de todas as nações, e todas as nações virão a Deus e se dobrarão diante de Deus, e toda língua confessará que apenas o Senhor é o nosso Deus. O livro dos Salmos é repleto de exemplos e imagens orientando Israel a ser um povo missionário para as nações. Israel deve cantar os louvores de Deus entre as nações. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 9:11: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. O Salmo 18:49 diz: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome entre os gentios. Cantai ao Senhor, Salmo 96, que nós cantamos aqui hoje de manhã, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Às vezes eu fico vendo, queridos, o povo de Deus intimidado, diante da pressão cultural. Não, o povo de Deus, ele deve levantar o seu louvor e cantar ao seu Deus, diante de qualquer situação. No momento como esse que nós enfrentamos, a maior arma do povo de Deus, a maior arma missionária que um povo de Deus tem em suas mãos é o louvor, cantar louvores ao nome do nosso Deus entre as nações. As nações devem louvar a Deus. Olha o que diz o Salmo 47:1: batei palmas todos os povos, e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Olha o que diz o Salmo 66:8: bendizei, ó povos, o nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Todas as nações, os salmos apontam para esta realidade, se juntarão a Israel para louvar a Deus. E a Israel aqui, eu traduzo por igreja. Eles lembrar-se-ão, diz o Salmo 22, versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor, a Ele se converterão os confins da terra, e perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todas as nações, diz o Salmo 86:9, que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Quando o Senhor Jesus, Ele confere a grande comissão aos discípulos, este é o contexto da narrativa bíblica. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a todas as nações a guardar o que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prestes a ser assunto aos céus, o Senhor Jesus reafirma a sua autoridade e a sua missão à igreja em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra.
Como que isso acontece, queridos? Isso não acontece a partir de nada que não seja a igreja vivendo para a glória de Deus e louvando a Deus entre as nações e testemunhando da glória de Deus entre as nações e cantando para a glória de Deus e pregando para a glória de Deus e vivendo para a glória de Deus entre as nações. O texto diz no versículo 4: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Esse é o centro do salmo, é o centro do refrão. O Senhor, Ele conclama as nações, os povos, todos os povos da terra a se alegrarem nele, porque Ele julga os povos com equidade e Ele guia na terra as nações. Qual que é o problema aqui? O problema é que no Antigo Testamento Israel quebrou a aliança com Deus, e por isso Israel foi disciplinado com o exílio. Ele falhou, Israel falhou em sua tarefa de ser luz para as nações. E onde eles falharam? Eles falharam em 3 coisas pelo menos. Israel se tornou explorador do outro na vida comercial. Você sabe onde Israel falhou? À medida que ele se apaixonou pelo dinheiro, à medida que ele se apaixonou pelo lucro, à medida que ele se apaixonou pelo enriquecimento, pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas, e isto fez do povo que Deus escolheu um povo desonesto comercialmente. Qualquer semelhança aqui, querido, é mera coincidência. Em segundo lugar, eles fizeram alianças políticas e militares, buscando proteção dos outros povos. E por isso eles se aliaram com povos pagãos ao seu redor. E ao invés de ser luz para as nações, eles começaram a se alinhar com a cultura pagã, se dobrar aos deuses pagãos, se prostrar à política pagã, se prostrar às ideologias pagãs, e trouxeram para Israel tudo aquilo que o Senhor Deus proibiu, e inverteram o quadro. Ao invés de Israel ser luz para as nações, Israel passa a ser governado pelas nações, submisso às nações, subserviente às nações, dependente financeiramente, politicamente, militarmente das nações, e finalmente prostrado aos deuses pagãos, profanando o templo do Senhor, profanando a palavra do Senhor, profanando o conhecimento de Deus. Isso fez com que Israel tivesse uma prática corrupta no culto. Deus estava chamando Israel para uma outra direção, queridos. Ele chamava Israel para a sua presença, pois a fidelidade traria a salvação para toda a criação. Deus diz: eu vou julgar a terra com equidade. Deus evoca para si a imagem do rei, a equidade perfeita, a imparcialidade total. O governo de Deus é perfeito, é justo, é totalmente equilibrado. E então vem a imagem do pastor. Ele guia as nações na terra. O pastor é aquele que caminha diante das suas ovelhas e as leva em segurança para as pastagens verdejantes e para as águas tranquilas. Esta é a imagem do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em Cristo Deus inaugurou o seu reino, em Cristo toda a justiça está. Jesus é o bom pastor, é Ele quem governa com justiça e equidade. É Cristo o verdadeiro pastor que guia as nações da terra. Existe uma diferença muito grande entre o pastor e o boiadeiro. O boiadeiro é aquele que vai atrás do rebanho. Chicote, berrante,
gritos, cerca o gado. A imagem da condução de uma boiada é terrível. O boiadeiro chega no final do dia extenuado, cansado. Os bois fogem, pulam, erram o caminho, são rebeldes. O boiadeiro tem que se esforçar, tem que trabalhar muito. A imagem do pastor é diferente, querido. O pastor, ele se levanta e caminha e chama as suas ovelhas. Um pastor conduz todo o rebanho de ovelha, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, seguem o caminho que o pastor está andando, e o bom pastor leva suas ovelhas para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, as protege dos lobos e dos mercenários, cuida, as leva por aprisco, ora as leva para as águas tranquilas, busca as ovelhas perdidas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que nós cremos que o povo de Deus caminha na terra, não por si mesmo, mas caminha seguindo o bom pastor. Deus guia as nações da terra e julga as nações da terra com equidade e com bondade, à medida que Deus usa a sua igreja para a sua glória. Usa a sua igreja para a sua glória. Em último lugar, Deus é bom, queridos. Deus é bom. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus. Todos os confins da terra o temerão. A terra deu o seu fruto. Lembra? É passado, é colheita, é resultado, é a bênção do Senhor. E este fruto que a terra deu gera esperança, expectativa. Deus nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus. Deus nos abençoará. Podemos orar assim com confiança, querido. Confiança na providência de Deus. Deus, Ele dá o fruto sobre a terra. Olha a imagem de Isaías 55. Porque assim, os versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecunde a terra, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Esta palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. O fruto que a terra deu é Cristo. Lembra de João no capítulo 1? E o verbo se fez carne. Nenhuma palavra que sair da boca do nosso Deus, a palavra que sai da boca do nosso Deus é Cristo. Cristo não volta para Deus de mãos vazias. É Cristo quem apresenta diante de Deus a igreja gloriosa. É Cristo quem apresenta diante de Deus o fruto do seu penoso trabalho. É Cristo quem apresenta diante de Deus a sua obra magnífica de ter redimido toda a história e trazido para Deus os seus eleitos e ganhado pelo seu poder a autoridade sobre toda a terra. E por causa de Jesus, querido, os confins da terra temerão a Deus e se prostrarão diante de Deus e virão diante de Deus. Por isso, num tempo como esse que nós vivemos, querido, você e eu precisamos nos levantar e proclamar o Salmo 67, tendo como base o Evangelho do Senhor Jesus, dizendo em alta voz: Senhor Deus, nesse tempo tão difícil, seja gracioso para conosco, Deus, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o teu rosto.
Nesse tempo tão complicado, Senhor, que a terra conheça o teu caminho e em todas as nações da terra se proclame a tua salvação. Deus amado, que através da tua obra na vida da tua igreja e da proclamação da palavra através da vida dos teus filhos, os povos todos te louvem e a gente se levante e exulte o teu nome, porque o Senhor é Deus que reina com equidade. E o Senhor é o nosso pastor, que nos guia, Senhor, que dirige as nações com poder, ó Pai. O maior fruto que nós temos, Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e em Cristo o Senhor nos abençoa. E quando o Senhor nos abençoa, Senhor, nós proclamamos o Teu Evangelho, para que os confins da terra temam ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã, querido, e faça de você um povo missionário na terra. Faça de você alguém que proclama firmemente a palavra do nosso Deus. Faça de você e de mim mesmo um constante louvor ao nosso Deus, por aquilo que Deus é, pela bênção do Senhor. E que nós sejamos feitos um povo generoso, que compartilha a palavra de Deus e a vida de Deus para todas as nações. Vamos orar, queridos. Senhor Deus amado, diante de uma situação como essa que nós vivemos, ó Pai, a tendência nossa, a tendência humana, Senhor, a tendência do pecado é a tendência do egoísmo, da mesquinhez, da avareza. É a tendência, Senhor, do apequenamento, do medo. Oh Deus, mas a Tua promessa nos leva para o contrário, Pai. A Tua promessa nos leva para a proclamação, para sermos bênção para as nações, ó Pai. Para sermos, Senhor, generosos e proclamarmos essa bênção que alcançou a nossa vida, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. E nos faz crer na Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, levanta o Teu povo, Senhor, tira o medo do coração dos Teus filhos, ó Pai. E que no coração dos Teus filhos se levante um grande aleluia, Senhor. Um grande glória a Deus. Um grande descanso nesse poder do Senhor, ó Pai. Porque o Senhor não abandona os Teus filhos, ó Pai. E o Senhor nos conduz sobre a terra com fidelidade, Pai. E que nesse tempo, Senhor, ainda que nós não vejamos com os nossos olhos, porque os prédios estão vazios, ó Pai, mas que a Tua igreja, Pai, a Tua igreja vai sendo acrescida de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, que vão sendo salvos e alcançados pela Tua graça, pelos atos de misericórdia, pelos atos de generosidade, pelos atos missionários do Teu povo, ó Pai. Oh Deus, e que a semente do Teu Evangelho seja espalhada sobre a terra, e que Teu povo creia, o Senhor está vivo, o Senhor é o Rei, o Senhor é o pastor, que guia as nações com poder, ó Pai. Oh Deus, faz isso em nossas vidas, Pai, e nos sustenta assim em nome de Jesus. Amém.